Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Exatamente, gente. Chegou a saga da Serra Elétrica aqui no Piuí. Você pediu, você comentou, você invadiu as ruas pedindo essa saga e ela chegou. E como é que é uma saga no Piuí, Léo? A gente vai falar sobre a história dos filmes, são 8 filmes. Vamos falar sobre a história inteira deles, a explicação de como é que funciona tudo e vamos dar um pouco da nossa opinião também. É tipo, a gente explica a história, mas também critica um pouco. Então pensa melhor antes de falar do meu Free Fire. Exatamente, a gente critica muito, mas a gente critica de uma maneira honesta, sincera e do bem. Mas agora vamos parar de falar e vamos pro que interessa. Apaga as luzes aí do seu quarto, deixa um like nesse vídeo e bora começar a saga Massacre da Serra Elétrica aqui no canal Piuí. Esse aqui é o botão do like, tá? Gostei nele, dei like. Excelente! Lá no início dos anos 70, esse subgênero slasher estava longe de ser uma parada popular. Essa ideia de pegar e colocar uma máscara no homem muito forte e dar uma arma muito grande para ele sair matando gente era uma coisa que quase ninguém fazia. E quando fazia, não dava muito certo, né? Ficou uma merda. Foi justamente nessa época que o Tobe Hooper, um assistente de direção e cameraman, começou a botar a sua criatividade para fora. Ele começou a escrever vários argumentos, vários roteiros, todos eles muito assustadores. Mas eram vários e muitas histórias soltas. No entanto, dentre todas elas, uma se destacava: Leatherface. E o lance dele era pegar e fazer uma crítica àquela mídia sensacionalista, que pega um cara, um assassino qualquer, e coloca ele no pedestal, fica colocando os assassinatos dele, a foto dele por tudo que é lugar, meio que enaltecendo aquilo ali. Ele não gostava disso, ele queria fazer uma crítica. E naquela época, anos antes na verdade, tinha um cara chamado Ed Gein, um assassino que matou uma porrada de gente, arrancava a pele dessas pessoas e depois ele fazia objetos com a pele. Ele fazia, sei lá, um cinto de mamilos ou uma cadeira com pele humana. Ele era um grande artesão, né? Poderia ser um sapateiro. Daria um excelente sapateiro e o Tobe Hooper, ele percebeu isso, entendeu? Ele ficava fascinado por esses casos. A mídia que jogava sangue pra todo lado deixava ele indignado. O Ed Gein, ao mesmo tempo que deixava ele indignado, deixava ele fascinado. E aí ele pegou a história que ele já tinha e ele começou a colocar esses elementos dentro dela, entendeu? Por isso que Leatherface, na tradução, o cara de couro, né? Inspirado no Ed Gein. Não um cara de carta. Ah, porque em um vídeo antigo do Piuí foi escrito errado aí, o nosso editor errou o nome, mas é Leatherface, de couro mesmo. E o Tobe Hooper conseguiu, com muito sacrifício, $140 mil para poder produzir esse filme. Ele conseguiu pouca grana porque o filme era muito violento e ninguém queria apostar nisso. Mas com esses $140 mil, ele transformou Leatherface em The Texas Chainsaw Massacre. Ou como foi erroneamente chamado no Brasil, Massacre da Serra Elétrica. Mas, Léo, não tem nenhuma serra elétrica no filme, por que tem esse nome? porque tradução no Brasil funciona assim, cada um faz do jeito que quer e a gente não tem que questionar, entendeu? Agora imagina se esse filme fosse com uma serra elétrica mesmo ligada na tomada. E ele só consegue até um certo ponto, porque ele tá ligado na tomada, entendeu? Eu não podia sair de casa daí. The Texas Chainsaw Massacre. Lançado em 1974 com o roteiro de Tobe Hooper e Kim Henkel e dirigido pelo próprio Hooper, o Massacre da Serra Elétrica acompanha a Sally Hardesty, o seu irmão paraplégico Franklin e outros 3 amigos em uma viagem pelo Texas. Eles estão para essas bandas porque eles ouviram falar que estão tentando violar o túmulo do vovô Hardesty. E eles querem investigar o que está acontecendo. Só que no meio do caminho, velho, eles acabam dando carona para um cara estranho. E esse cara é bem estranho. Ele é mais estranho que o Doutor Estranho. E é aqui que começa a treta. Vai dar merda, vai! Esse cidadão é bizarro, ele carrega uns traços de loucura muito evidentes e ele começa a falar pra galera sobre o antigo trabalho da família dele em um matadouro. Ele começa a falar como eles matavam o gado, como era legal, como é que eles, sabe, como é que eles abatiam os animais e tal. E aquela parada começa a ficar muito estranha. É porque o jeito que ele fala é como se ele tivesse muito apreço por aquilo. Ele gostava da violência e tal. Era um cara que você não deve convidar pro churrasco, tá ligado? Esse cara é bizarro. Tem demência? E daí do nada ele começa a se cortar. Começa a se cortar, daí a pessoa, o que tá acontecendo? Daí ele tenta atacar alguém que tá no carro, eles falam, mano, sai daqui. Eles expulsam o cara do carro, só que a presença dele ali, cara, não foi em vão. Ele tava ali por um motivo.
Na verdade, esse é o cara que a gente convida pro churrasco, né? Porque ele, no caso, É bom de cortar, abate, né? Ele manja dos cortes. mas ele vai querer te cortar pra te cozinhar. Depois de largarem o caroneiro maluco, eles... Poderia ser o nome de um filme da Sessão da Tarde, né? O Caroneiro Maluco. né? É muito bom. Eles seguem até um posto de gasolina porque eles estão precisando encher o tanque. Mas, chegando lá, o dono do posto fala pra eles que não tem combustível. Sabe o que tem lá? O quê? Churrasco. Mas baixe! Uma maminha, uma costela? É, não sabemos se deu humano ou legado, mas tem churrasco. Eles não aceitam e decidem que eles vão voltar no posto no outro dia pra ver se já tem combustível. Enquanto isso, eles vão lá pra casa do vovô Hardest, onde eles deveriam ficar quietos e aguardando. Mas, eles são jovens. Então a Pam e o Kirk, eles decidem que eles vão ir dar uma banda, sabe? O bem bom aquele, fazer alguma coisa, até que eles chegam numa casa muito bizarra no meio do nada. Entrando na casa, o Kirk começa a chamar: tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí. E ele fala isso umas 6 vezes. Hello, is anybody home? Hello? Hello? Is anybody home? Hello? E a gente começa a ficar tenso, meu, o que tá acontecendo? Ele vai entrando na casa e é um ambiente muito estranho. Não é um ambiente que tu devia entrar, mas ele é jovem, é merdeiro, quer transar, então ele entra. E daí quando ele tá lá, velho, caminhando, daqui a pouco, do nada, aparece um cara com uma máscara feita de pele humana, um avental e mata ele a martelada. Como o Kirk entra na casa e demora pra sair, a Pam estranha. E aí ela vai atrás do cara. Entrando na casa, ela acaba indo parar em um cômodo que tem vários móveis feitos de restos humanos. Olha só, cara, o Ed Gein trabalhou de decorador aí. Não era o Ed Gein, mas a gente já vai descobrir quem era. Ali ela é capturada pelo Leatherface, esse mesmo cara com a máscara de pele humana, e aí, cara, ele não mata ela. Ele leva ela até uma sala, pendura ela naqueles ganchos que tem abatedouro pra botar o gado pendurado e deixa ela olhando ele cortar os pedaços do Kirk com uma motosserra. Cara, essa cena é bem grotesca. Estranhando os sumiços, um terceiro jovem, que é tão importante que a gente chama de o terceiro jovem, ele vai atrás da galera pra ver o que tá acontecendo. Chegando nessa casa, ele vai abrir um freezer e ele vê a galera lá congelada, prontinha pra fazer um bom churrasco. E também é assassinado depois, óbvio, né? Essa primeira aparição do Leatherface é assustadora, velho. A gente olha aquela figura e, cara, é muito bizarro. O Tobe Hooper filma ele de uma maneira, tipo, com a câmera meio balançando, uns takes meio estranhos. E é uma sensação de realidade muito bizarra que passa, porque ele não fica deixando a vítima escapar, ou fica fazendo enfeite. Ele chega, mata a vítima e continua, entendeu? Parece uma parada muito normal pra ele. Isso me incomoda, me deixa... São poucos segundos que ele aparece, né? E tudo nesse filme tem essa pegada um pouco mais realista. Então, a imagem dele é toda meio granulada, os atores são muito inexperientes e isso acaba funcionando, porque dá um tom de realidade pro filme. Os personagens ficam muito críveis, sabe? Acho uma galera normal que tá vivendo a vida delas e realmente foi encontrada por um assassino. Exatamente, e a situação toda, ela é muito real, que era uma intenção do Tobe Hooper, né? Tanto que, por exemplo, quando os caras entram no quarto que tem as paradas feitas de restos humanos, sabe por que não foi o Ed Gein? Porque o Ed Gein era muito talentoso, e aquele pessoal ali não é talentoso. Tu vê que aquelas paradas, elas realmente foram feitas de uma maneira muito, assim, muito chucra, entendeu? A máscara do Leatherface é assim. E, cara, uma coisa que eu acho estranha... Não são obras de arte, Não. são restos. São restos. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei se, cara, o design de produção é mal feito e a maquiagem é mal feita de propósito. Mas, cara, ela é feita de um jeito que, mesmo parecendo mal feito, ao mesmo tempo parece real, entendeu? Como assim? Não entendi. Não parece ser uma parada feita pra um filme, parece que realmente pegaram a pele e largaram ali de qualquer jeito. Então eu não sei muito bem dizer se o cara que fez isso era muito habilidoso ou se ele meio que fez sem querer. Eu tenho a impressão que esse filme, tipo, o baixo orçamento dele, em muitos aspectos, contribuiu pro resultado final ser muito bom, entendeu? Faz sentido, cara. Tu trabalhou na produção? Tentei entrar como Leatherface, não deu, então fui como maquiador e pedicure. Mandou bem, cara. Chega ao anoitecer e os irmãos Sally e Franklin percebem que os amigos deles desapareceram. E eles têm que investigar pra saber onde é que tá essa galera. Eles vão procurando ali, mata dentro, tentando procurar os caras. E quem encontra eles, velho? O Leatherface. E ele vai lá e mata o Franklin. Uma cena que dá... E daí a Sally fica desesperada e sai correndo que nem uma doida, velho. Ela não sabe pra onde ir e ela lembra que tem aquele posto de gasolina.
tá sem gasolina, mas alguém pode ajudar ela. Então ela sai correndo até lá, velho, e o proprietário fala, pode deixar que eu te ajudo, filha. Mas esse proprietário, na verdade, ele não é um cara legal. Ele é Drayton Sawyer, o cozinheiro. Ele é o pai do Leatherface. Então ele pega, amordaça a Sally e leva ela lá pra casa dele pra um jantar em família. Então nesse jantar vai ter o cozinheiro, vai ter o Leatherface, vai ter aquele caroneiro que é irmão do Leatherface e ainda vai ter um vovô em estado de decomposição. Ele parece nós depois da CCXP, sabe? Ele tá acabadaço. A família Sawyer é essa aí, né? É. E daí eu fico pensando assim, Sawyer, tipo sal, porque sal significa... Motosserra? Motosserra, é isso? Eu acho que sim, eu acho que teve alguma ideia assim na parada, entendeu? E aí eles se reúnem para esse grande e feliz jantar, onde a Sally, obviamente, não vai jantar, ela tá ali pra ser jantada. De maneira literal, e não de maneira jovem. O Massacre da Serra Elétrica é um filme cheio de críticas. Como a gente falou, o Tobe Hooper, ele queria fazer a crítica social foda dele. Então, cara, aquela mesa de jantar com... Tipo, aquela famosa mesa de jantar caipira, tá ligado? Tem um cara mais novo, tem o pai de família, tem aquela galera fazendo umas piadinhas. Ele quer fazer a crítica dele. Então, tipo, tu nota que cada cena, ela quer dizer aquilo que tá acontecendo, mas ela tem um subtexto, entendeu? Por exemplo, essa da família jantando, ela tem um significado de que aquela galera que tá ali, que em alguns momentos age como uma família normal, nos bastidores fazem merda à torto e direito. Os caras estão matando um monte de gente pra depois se reunir como uma família feliz ali. Então, uma parada que é meio ruim, assim. E esse filme, ele tem várias outras críticas e subtextos. Tem, por exemplo, a parada da tecnologia, que toda aquela galera perdeu o emprego no matadouro porque a tecnologia veio e substituiu a mão de obra deles. Também tem o lance do vegetarianismo, porque, tipo assim, O Massacre da Serra Elétrica é um filme sobre carne. Essa é a parada do Tobe Hooper. Ele fez um filme sobre carne. Era gaúcho. Nesse caso, era um gaúcho, ele fez uma costela, uma maminha, e daí ele botou... Só que nesse caso, né, os humanos viraram o gado, e a família Sawyer virou os humanos. Após diversas falhas do velhinho, porque ele tenta acertar a cabeça da mina com o martelo e ele tá muito velho, não consegue. E, cara, e muita gritaria, porque, sério... É Sally, ela grita muito, cara. Chega a doer os ouvidos. Ela grita muito, cara. Dá vontade de baixar o volume às vezes. Ela grita demais. Eu tive que abaixar o volume porque minha família achou que eu tava assistindo pornografia. Foi foda. Daí ela sai correndo. Pornografia pesadíssima, né? Porque é um grito. Meu Deus. Mas, cara, a Sally é muito perspicaz e ela consegue fugir dali. Sai correndo, foge pela uma janela e sai vazada que nem uma doida. Só que o Leatherface vai atrás. Vai com a motosserra doido, vai o irmão dele junto. E os caras começam, aquela risadinha, aquelas coisas muito doidas. E olha só o que acontece, aparece um caminhoneiro do nada ali e atropela o irmão do Leatherface. E aí quem sobra é a Sally e o Leatherface. E ele vai matar ela, entendeu? Mas... esse caminhoneiro que atropelou o irmão do Leatherface, ele para pra dar uma avaliada, entendeu? Ele diz, pô, atropelei alguém, deixa eu parar pra ver. É o protagonista do Carga Pesada. É uma cilada, Bino. Exatamente, daí quando o Bino desce do caminhão dele, ele começa a ser perseguido pelo Leatherface, mas ele arremessa uma ferramenta na cara do Leatherface. E aí no tempo em que o bichão tá caído ali, a Sally, gritando desesperada, consegue pegar carona com uma caminhonete. Tava ali do nada. Que aparece do nada essa caminhonete, mas a Sally consegue pegar carona com ela, sai vazada dali. E o Leatherface, cara, ele fica indignado, ele, sabe, porque ele perdeu a vítima dele, ele perdeu o gado, ele deixou fugir. Então ele pega aquela motosserra e fica girando assim, fazendo uma espécie de dança, né, na cena mais icônica desse filme. E o caminhoneiro? Que caminhoneiro? O cara que ajudou a Sally, pô. Ah, esse aí virou churrasco. O Massacre da Serra Elétrica foi banido em vários países. Por causa do lance da violência e tal, o pessoal falou, não, esse filme não pode passar aqui, senão as pessoas vão sair matando todo mundo com motosserra. É isso que eles pensaram. Não, o que sempre acontece, né? Natural. Sério, eu vi Velozes e Furiosos, virei o quê? O Dominique Tô Torto. Eu saí andando por aí, fazendo cavalo de pau, eu sou doido. Cavalo de pau não, drift. E esse filme custou um mísero $140 mil e gerou 30 milhões. Olha, esse cara fez uma grana. Esse cara fez custo de investimento e mandou muito bem. E, cara, esse filme aqui, vamos dizer, ele é o melhor da franquia.
Ele é o primeiro, mas, cara, você vai ver que depois o que vem é muito estranho. Eu já quero deixar claro que esse filme começou a franquia e ele é o melhor de todos. Ele é o melhor de todos, definitivamente, e ele também é o mais importante, porque o Massacre da Serra Elétrica, ele basicamente definiu todos os conceitos que a gente conhece hoje dentro de um filme slasher. A gente falou que não tinha o subgênero slasher direito, mas bem dizer, esse foi o filme que começou isso aqui. Esse foi o filme que definiu o assassino mascarado, as armas do dia a dia, uma faca, ou sabe, uma ferramenta que a gente usa no dia a dia virou uma arma, a Final Girl, aquela mulher que fica até o fim sofrendo e correndo do assassino. A perseguição também. A perseguição, cara, tudo isso foi consolidado aqui no Massacre da Serra Elétrica. E por isso, esse é um dos filmes de terror mais influentes de todos os tempos. Ele é um filme que, vamos ter que ser um pouquinho sincero aqui, né? Falar, tô criticando. Ele pode ter envelhecido um pouco mal. Porque ele realmente é feito com uma câmera que não tem qualidade e tudo isso até meio que parece ser proposital. Só que ele tem um ritmo meio lento também, né? Ele demora pra acontecer as coisas. Então você tem que ver esse filme com a cabeça do cara que fez o filme na época. Hoje em dia ele é um pouco lento, né? Esse filme aqui, ele realmente, a imagem dele envelheceu. Porém, os conceitos que estão nele, eles são muito mais pertinentes nos dias de hoje do que quando o filme foi feito. Exatamente. Então toda a questão da carne, do gado, a tecnologia, cara, isso tá muito presente no dia a dia, no nosso dia a dia, entendeu? Então ele continua sendo um filme muito atual, que você tem que assistir porque, cara, ele é muito importante, entendeu? E esteticamente falando, o lance da máscara do Leatherface, cara, é uma das máscaras mais emblemáticas do cinema. Isso aqui é uma parada que tu bota o olho e tu não tem como esquecer. É muito foda. É incrível. Esse filme aqui é muito cru e você tem que assistir. Eles cozinham carne, mas o filme é cru. Cara, nem vou falar nada. Vou rir de ti.